Vamos embora, vamos ver isto. A do PAN também me interessa, honestamente. Ao meio-dia e meia. Meio-dia e meia, uma. Zombie, obrigado pelo Prime, pá. Thanks, man, obrigado. O Rui Rio não consigo ver agora, malta. Que às 10 vou para o RP. Sim. Mas votem na mesma. Votem na mesma. Sejam de fora. Boa noite a uma das duas mulheres na liderança de um partido político em Portugal, Inês Sousa Dias. Pá, pois Diogo, não sei, mano. Imagina, eu defendo sempre que vocês devem votar em quem vocês acreditam, ok? Pá, eu percebo a cena do voto útil no interior, porque muito provavelmente está aí o Kratan a dizer que se querem votar IEL no interior podem nem sequer eleger um deputado. Tudo certo. No entanto, pá, se vocês acreditam mais nas medidas da IEL e nas propostas da IEL do que nas do PSD, pá, meus amigos, votem em quem vocês acreditarem mais, ok? Pá, eu percebo a cena, percebo que seria mais útil votar no PSD, mas cuidado com isso, está bem? Faz hoje exatamente 6 meses. Já teve o teste das autárquicas, as coisas não correram muito bem e agora tem a prova decisiva das legislativas e a questão de saber se vai ou não conseguir manter os 4 deputados Amanhã não sei, que elegeu em 2019. Inês Sousa Real, bem-vinda à RTP. No último ano o PAN mudou de líder, houve dissidência de militantes de lugares de relevo, o resultado autárquico foi um pouco escasso e agora há um conjunto de notícias polémicas que a envolvem diretamente. Neste cenário, admito que o PAN parte numa situação frágil para as eleições de 30 de janeiro. Antes de mais, muito boa noite também a quem nos acompanha lá em casa. Bom, não de todos, o PAN tem tido de facto aqui uma perspectiva de crescimento, são cada vez mais as pessoas que se identificam com as causas e o ideário que formam os valores do nosso partido. Partidos dizem. E mesmo são cada vez mais das autárquicas, não nos podemos esquecer que houve partidos políticos que tiveram um decrescimento muito mais acentuado. E o PAN, apesar de tudo, apesar de ter perdido representação em alguns municípios... Opa, agora assustei-me, achei que tinha sido... obteve representação noutros locais e, portanto, noutras geografias do país, e nesse sentido também não deixámos de manter, em alguma medida, o resultado de anos anteriores. Agora temos um novo desafio pela frente, o desafio das legislativas, que é também... Qual é a fasquia que o PAN coloca para estas eleições? Bom, para nós é fundamental resgatarmos também o lugar que acabámos por perder com a saída do Parlamento da deputada não inscrita. É evidente que o PAN, apresentando-se como uma verdadeira alternativa do ponto de vista daquilo que têm sido os partidos que têm oscilado no eixo do poder e que traz respostas para os desafios do nosso tempo, como sendo a crise climática, a preocupação com os direitos dos animais que nunca tinham chegado à Assembleia da República, ou até mesmo na perspectiva dos direitos humanos, que se tem posicionado sempre na linha da frente da defesa do combate à pobreza, da inclusão e da igualdade, traz de facto aqui uma agenda e um ideário que acreditamos e vamos com muita confiança que os portugueses vão renovar no PAN aquilo que é a sua representação e o trabalho que estamos a fazer é para crescer. A fasquia que coloca no mínimo é manter os 4 deputados de 2019. Nós trabalharemos sempre para crescer porque só dando de facto voz e força ao PAN é que poderemos fazer avançar as nossas causas. Deixe-me só mesmo concluir, o trabalho que temos feito tem demonstrado isso, o PAN tem conseguido várias conquistas em todas estas áreas. Com a força que temos, se tivermos mais representantes, conseguiríamos fazer muito mais. Desde o seu primeiro dia na liderança que a senhora anunciou que está disponível para negociar tanto com o PS como com o PSD. As pessoas que votam PAN, Guedes. O PAN quer ser uma espécie de kingmaker, digamos, o fazedor da nova maioria, tanto seja mais à esquerda como seja mais à direita. Importa clarificar que não se trata de estar disponível para fazer acordos com a esquerda ou com a direita. Nós não nos revemos nesta dicotomia que tem persistido no nosso país, nesta bipartidarização da esquerda e da direita, menos ainda com deixarmos que o poder esteja concentrado apenas em 2 forças políticas, não é saudável para a democracia. Há outros modelos, como nomeadamente a da Alemanha, que nos parecem muito mais interessantes. E o PAN, o exercício que o PAN tem feito, é o que é que fará avançar mais as nossas causas. E se já conseguimos medidas tão importantes... A câmera está má. Não me parece. Desculpem lá, malta, não estou a perceber. Desfocou. Olha a parvoíce. Não é isto que eu quero, parvoíce. Malta, então vocês não me avisam destas merdas, meu. Olha que realmente não é isto, é aqui. Desculpem, malta, é que isto às vezes... Pronto, já está. Sabem o que é? É a luz. Ou a falta dela, neste caso.
como a tarifa social da energia, a garantir também, por exemplo, um estatuto jurídico próprio para os animais, ou até mesmo apoio para as vítimas de violência doméstica, entre tantas outras, teremos que fazer uma avaliação de qual a aproximação das diferentes forças políticas, nomeadamente quem venha a ter condições de formar governo, se de facto está disponível para acompanhar aqueles que são os compromissos do PAN e para se comprometer com as nossas causas. E, portanto, terá que haver essa aproximação, porque para nós aquilo que é imprescindível é fazer avançar as nossas bandeiras. Isto significa que para o PAN é indiferente que o governo venha a ser liderado pelo PS ou pelo PSD? Vamos lá ver, não se trata de ser indiferente se é pelo PS ou pelo PSD, nós já deixámos algumas linhas vermelhas muito claras. Então tem alguma preferência? Nomeadamente, não se trata de preferências. Aquilo que terá de estar... Opa, Inês, então trata-se de quê? O que é que se trata, Inês? Claro que se trata. Trata-se de quem tiver mais votos, é isso? Na altura, decidimos, olha, se for o PSD, quem fizer governo, a gente vai para lá. Aproximação às nossas medidas e às nossas bandeiras. E aquilo que já deixámos claro é que não estamos indiferente quem seja o partido liderante desde que aceite as vossas bandeiras. Vai é essa a questão. depender daquilo que seja o programa político da força que esteja com condições de formar governo. Isto é tão conveniente. Adoro isto. E mais, a nossa grande linha vermelha trata-se daquilo que é a força populista antidemocrática no nosso país de extrema-direita, ou seja, não fazer parte dessa maioria, porque para nós é essencial que os direitos humanos, que o compromisso com o combate ao racismo, à xenofobia e qualquer outra forma de discriminação, bem assim como reforçar a democracia e não voltarmos a ter, porque esse modelo também já foi testado no nosso país, não voltarmos a ter uma ditadura ou uma limitação de direitos, liberdades e garantias, não volta a acontecer. Eu concluo das suas palavras, Inês Sousa Leal, que na verdade é indiferente que seja o PS ou o PSD, desde que esses partidos aceitem algumas das vossas bandeiras. É essa a questão. A nossa Comissão Política terá que avaliar, teremos que perceber se fazendo parte de um governo ou fora dele que conseguiremos avançar mais as nossas causas. A propósito disso, no Congresso que a elegeu, faz agora 5 meses, o Congresso que elegeu o líder, nessa altura a senhora disse que iria às legislativas, e cito, obviamente para ser governo. Outra vez? Opa, isto está fedido. É mesmo do site deles. Quão convicta é que está de que, efetivamente, cito, obviamente para ser governo. Que elegeu o líder, nessa altura a senhora disse que iria às legislativas, e cito, o Congresso que elegeu o líder, nessa altura a senhora disse que iria às legislativas, e cito, obviamente para ser governo. Quão convicta é que está de que... É que isto até dá para rir. Como é que... efetivamente poderá chegar ao governo? O PAN, à semelhança de outros partidos verdes e ecologistas na Europa, os partidos ambientalistas têm tido de facto um crescimento e nós fazemos parte de um movimento internacional que efetivamente é um movimento de uma maior sensibilização não apenas política, mas também da sociedade civil. E considerando aquela que tem sido a adesão das pessoas a esta preocupação com a crise climática, e sinal disso tem sido não só a aprovação recentemente da Lei de Bases do Clima pela mão do PAN, as greves climáticas que temos visto quando os estudantes saíam à rua antes de termos a pandemia, a própria pandemia traz-nos esta preocupação com a saúde global, não apenas a saúde humana, mas também do planeta, e portanto acreditamos efetivamente que o PAN é um partido de presente e de futuro. E portanto, sendo um partido de futuro, é evidente que as soluções que possam passar, seja do ponto de vista governativo, seja do ponto de vista... Quando começar tudo a arrebentar, já vamos todos votar no PAN. Necessariamente também por aquela que é a visão do PAN, porque o PAN faz falta ao país e faz falta à democracia. Inês Sousa Leal, vamos à polémica que tem envolvido nos últimos dias. É pá, porra, mano, não há paciência. Então, o que é que se passa aqui? Isto está muito frisado, malta. Soluções que possam passar e faz falta à democracia. Inês Sousa Leal, vamos à polémica que tem envolvido nos últimos dias e que a questiona em termos do seu discurso enquanto deputada, se é o mesmo que ponha em prática enquanto empresária. E as dúvidas que existem sobre a sua ligação a estas empresas são as seguintes. É contra a agricultura intensiva como aquela feita em Odmira e pratica esse tipo de agricultura. É contra os plásticos e tem estufas de plásticos. E vende fruta em embalagem de plásticos. É contra a exportação, defendendo cadeias curtas e pratica a exportação. Como é que explica estas contradições? É importante que se perceba que o PAN tem enfrentado muitos interesses que têm estado até aqui instalados. É que, de facto, é normal que surjam estes ataques manifestamente descontextualizados. Eu sempre exerci de forma transparente. Isso é um outro momento da questão. A minha questão primeira se entende que estas contradições têm alguma explicação. Não, nem imaginem. Deixem-me só dizer-vos isto. Epá, eu tomei uma decisão agora. Eu vou ter que mandar os croques com o piso.
Pá, não dá, mano. Os Crocs só diz merda neste chat. Tipo, o gajo tem 400 chatlines e ele não diz nada, mano. Nada. Eu cada vez que vejo uma chatline dele penso, será que eu dou ban a este gajo? E estou nisto tipo há meses. Estou nisto há meses a pensar, será que lhe dou ban? Será que não lhe dou ban? Será que lhe dou ban? Será que não lhe dou ban? E estou sempre nisto, mano. Ele já levou um ban. Já lhe tirei o ban uma vez. Mas ele está sempre nisto. Vamos só ouvir algumas das ideias dos Crocs. Por favor. Só para vocês me ajudarem a decidir. Ok? Então, ideias dos Crocs. Espera lá, deixa lá ir à procura. Portanto, só hoje, coisas que os Crocs diz hoje. Quer dizer, gostas de Attack on Titan, mas não gostas de Dragon Ball. O Rui Tavares, pessoalmente, é uma pessoa com muita classe e educação. Sim, senhor. A Marvel vai colocar o Galactus e a Eternidade nos novos filmes. Machista. Portugal, o país do panda e dos caricas. Já te queres relacionar com pessoas destes partidos? De tarde estavas com outro discurso. Posso fazer uma piada? Se ela fosse angolana, o nome dela era Inês Kwanza. Antes disto, Chi, viu o teu vídeo sobre a relação do streamer com os viewers e não concordo. Acho que o streamer deve ser assim amigo do viewer, mesmo ele não o conhecendo. Porque a amizade é importante para a saúde mental. E os amigos estão sempre os nossos lados. As pessoas que não têm amigos na vida real podem te considerar como amigo. E tu também podes considerar-lhes como amigo. Porque tu as ajudas a interagir. Porque, pá, não sei, man. Imagina, não é que ele seja mal comportado. Mas é só pela parvoíce. Pá, não dá, mano. Estão a perceber? É complicado. Eu às vezes fico... cada vez que leio alguma coisa que ele diz, sinto-me tentado, mas depois nunca chego lá. Por favor, era isso que eu necessito de solicitar. Permita-me que explique. Há de facto aqui um oportunismo naquilo que foram as notícias. Vamos a votos. Vamos fazer isto democraticamente. Ban nos Crocs ou não? Bora, alguém que faça o poll. A suposta polémica em torno das empresas da qual fiz parte enquanto sócio. Não, é um poll, é um poll. Sou sócio da empresa. Mas não lá vamos essa é importante que efetivamente as pessoas... Pá, não vão lá pelo sentimentalismo. Olha, não votem pelo sentimentalismo. Votem naquilo que são as vossas crenças para um chat mais limpo. O voto é anónimo. Ninguém vai saber que vocês votaram sim. Também ninguém vai saber que vocês votaram não. Portanto, estejam à vontade. Durante 3 minutos vai-se iniciar. Oh, foda-se. Ok, já alguém tinha feito. Eu já estava a responder. Que veio de facto... Não, desculpe, deixe-me só concluir. Que veio de facto que gerar confusão na cabeça das pessoas, atacando aquilo que são os pequenos produtores e atacando também aquilo que são os modos de produção intensivo e super intensivo. Nas empresas da qual fiz parte, nomeadamente numa delas em modo de duas empresas com o seu marido de produção de frutos vermelhos. Produção de frutos vermelhos, uma delas de modo biológico, devidamente certificado, ao ar livre, com meio hectare de framboesa. Não é de forma intensiva. Aliás, estamos a falar de 1,7 hectare num terreno de 4 hectares que o restante está desocupado. E não podemos confundir aquilo que são pequenos modos de produção, que nada têm a ver com as práticas que verificamos na costa vicentina, em que temos mais de 40 quilómetros. Portanto, do seu ponto de vista, aqui a questão é a dimensão. Se for pouco, já se pode fazer. Se for muito, não se pode fazer. Vamos lá ver. O PAN nunca disse que era contra os pequenos e médios produtores, menos ainda contra a produção de hortícolas, de frutícolas, que efetivamente fazem parte de uma base de uma alimentação saudável e que precisamos também de apoiar no nosso país. Os modos de produção que possam ser sustentáveis e equilibrados, e essa tem sido de facto a grande luta também do PAN. E a questão das estufas não coloca a questão da biodiversidade? Bom, em relação àquilo que tem sido a discussão em torno das estufas ou dos túneis, e aqui a CAP foi manifestamente oportunista na pessoa do seu secretário-geral nos ataques que fez ao PAN, mas é normal porque efetivamente temos afrontado. A CAP recusa-se a aceitar o impacto que a pecuária tem nas alterações climáticas e quando elas são de facto uma realidade, e aquilo que nós temos são modos de produção completamente diferenciados daquilo que verificamos na costa vicentina. Aliás, ter produção em modo, de facto, de uma pequena dimensão, com boas práticas agrícolas, sem recurso a pesticidas, que é promotor da existência de biodiversidade, que respeita também todas as práticas sociais. Eu não tenho nada, e já expliquei o que tinha a explicar sobre esse assunto. A Inês Sousa Real disse recentemente que também que não era um partido da cidade
que também já ia para outras zonas do país, por exemplo, o Montijo. E eu percebo porque é que ela não vai para fora da grande cidade. Porque essencialmente eu acho que ela tem medo de levar no trombil de algum agricultor. Porque eu acho que os agricultores, eles detestam o pano. Mas tipo uma cena absurda. Não tenho nada que me envergonhar, pelo contrário. Isto é a resposta do sistema. Pronto, já decidiu, não se vai banir Ouvimos os crocs. frequentemente falar. Deixa-me só compreendo. Deixa eu concluir. Mas compreendo que haja este escrutínio na questão de saber aquilo que se diz e aquilo que se faz. E por vezes há esta diferença. E quando há esta diferença, isto tem que ser explicado. E, portanto, quando a nossa resposta é o ataque ou é quem escrutina, ficamos na dúvida se estamos com uma ausência de uma resposta credível. Não se trata do escrutínio. E digo muito claramente porquê. De forma absolutamente transparente, não só internamente do partido, sempre souberam que tinha estas duas empresas, como mais, quando tomei funções como deputada na Assembleia da República, declarei no registro de interesses dos deputados que fazia parte destas duas sociedades. E não sendo obrigada de forma alguma pela legislação, porque nada me obrigava a desvincular destas duas sociedades, tendo abraçado um novo desafio na minha vida, que é estar na Assembleia da República, e daí dizer que isto é de facto uma resposta do sistema e dos interesses instalados a quem vem da sociedade civil, porque uma coisa é certa, ouvimos frequentemente dizer que não queremos carreiristas no pano em casa. Mas porquê? Pá, pronto, eu gostava de... Olha, um dia quero debater isso com a Daniela, para tentar perceber porque é que ela vota no pano. Eu não venho das bases de nenhum partido, eu nunca trabalhei para um partido e, portanto, venho da sociedade civil e tive, de facto, aqui... Eu acho que o PAN faz falta, atenção, eu acho que o PAN faz falta, faz alguma falta. E eu que eu queria ter a certeza é se, de facto, as práticas que têm em ação nas suas empresas agrícolas, se são ou não... Uma delas já não pertence. É do seu marido. Se são ou não, digamos, estão ou não adequadas àquilo que é o seu discurso político. Esta é a única questão que me interessa. O resto são outras questões. Já deixei bem claro que não só são adequadas àquilo que tem sido o discurso do PAN, como também já eu até acho que a Inês representa bem o PAN. Quer de boas práticas do ponto de vista biológico, quer naquilo que são o controle dos próprios produtos, porque mesmo os frutos vermelhos, todos os produtores do nosso país estão sujeitos a esse controle do solo, do uso da água, da própria produção, tem sido de facto não só certificado, como também não tem sido detectado qualquer tipo de pesticida ou de outro tipo de problemas. E, portanto, não há aqui nenhuma... Imaginem, tipo, eu acho que é uma característica das Ineses esta cena. Estão a ver, tipo, esta exuberância no discurso e esta vontade a falar de coisas que nem sempre alcançam. É uma característica das Ineses. No entanto, eu até acho que a senhora não representa... Uma contradição com aquilo que o PAN tem defendido. Uma outra questão ainda sobre isso que já fez referência ao facto de ter passado a sua participação na empresa para o seu marido. E há aqui um detalhe que me intrigou. Inês, tu já reparaste, tu até és parecida com a Inês de Sousa Real. Tipo, de cara és parecida mesmo. A senhora, e a minha pergunta, tentou... Tipo, a Inês Sousa Real pareces tu com tipo mais 20 anos em cima. A sua ligação a essa empresa quando passou a sua cota para a sua sogra, que logo a seguir as Ineses são todas iguais. Para o filho, que é o seu marido, e justamente com quem a senhora está casada em comunhão de adquiridos. Portanto, a senhora tem alguma explicação para isto? Porque é que foi este movimento? O PAN e o Chega podiam coligar-se. Um fala de animais, o outro fala para animais. Mas não escrevas isso no Twitter, Gonçalo. Se não compreende que este movimento pode suscitar a dúvida se estaria a tentar procurar ocultar a sua participação neste negócio. Vamos lá ver. Só má fé é que pode levar a que de facto tenha existido aqui, do ponto de vista do aproveitamento, não só por parte destes setores que referi, como também de alguns jornais que têm atacado fortemente o PAN e que também estão ligados a estes setores. Mas isto aconteceu ou não? Porque eu acabei de... Pronto, já estamos aqui com quebras. Daqui 4 minutos tenho que ir embora. Referi que não existe nada na lei que me proíba de ser sócia então porquê é que fez este movimento de empresas. Como decidi abraçar, tal como referi, como abracei este desafio de ser deputada na Assembleia da República, não tenho tempo nem para me dedicar a acompanhar o meu marido nestas empresas, nem para apoiar, pese embora não fosse sócia gerente da mesma, nem da outra empresa da qual também estou... Levaste ban no Moraes? Levaste ban no chat do Moraes? Porquê? O que é que disseste? What? Como? Foi a brincar, certo? Ou levaste mesmo ban a sério?
Desvinculei-me da empresa e também estou em processo de saída da outra empresa. Mas que fez através da sua sogra? Precisamente porque somos casados no regime da comunhão de bens, não é possível transmitir entre cônjuges diretamente. Não existe aqui qualquer simulação. Não, a minha sogra continua como sócia da empresa. A sua sogra não... Mas o que é que esta merda interessa, caralho? Tipo, o que é que se está aqui a discutir isto? Pá, a mulher tem um marido e a sogra que têm uma empresa. O que é que isso interessa, meu? Agora tenho de estar aí, olha, não, o meu marido está casado comigo. Não, ainda estamos casados e não fazemos amor. Porra, meu, que raio de jornalismo é este? Para o seu marido, a empresa no mesmo dia em que a senhora passou para ela? Não, desculpe. A minha sogra continua como sócia da empresa até hoje. Decidiu passar, efetivamente, uma parte das cotas para o filho. A empresa sempre foi do meu marido. Aliás, foi um projeto que ele iniciou numa altura em que estava desempregado. Não é amiga, e eu, para ajudei a criar, de facto, esta empresa, mas sempre foi uma empresa familiar. Não houve aqui qualquer tipo de simulação, até porque se não resultava nenhuma obrigação legal de eu ceder a cota, se também por força do matrimónio continuo vinculada àquilo que possam ser as responsabilidades financeiras se de hoje para amanhã houver um incumprimento da empresa. Não estou aqui a escudar-me de qualquer obrigação. E mais, em relação àquilo que é a ocultação, não posso aceitar de forma alguma esse tipo de imputações, porque não só foi sempre do conhecimento do partido, como foi, acima de tudo, de forma transparente que registrei no portal dos deputados que tinha estas duas empresas. Se quisesse ocultar, não teria registado. Claro. E recordo também que os deputados da Assembleia da República são obrigados a manter a sua vinculação e a escrever naquela que é a declaração de interesses durante pelo menos 3 anos as empresas aos quais estiveram ligados. Portanto, eu ao longo do mandato teria que sempre fazer constar essa mesma informação. Inês Sousa Real, objetivamente a senhora reconhece que esta polémica prejudica o PAN? Esta polémica não prejudica o PAN. Só lhe digo uma coisa. Esta polémica só nos deu mais força e tem ela sido está a responder. Estou a perguntar. Olha, foda-se. Ela está a responder. Muitas das mensagens de apoio que temos recebido por parte das pessoas que perceberam claramente que existia aqui um ataque concertado contra o PAN, num momento por muito oportuno, porque não deixa de ser curioso que, quer quando, tomei posse como deputada na Assembleia da República. Quem é avisado numa pesquisa dá sempre, e que normalmente é um argumento que escapa, procura escapar à questão de fundo. Que eu saiba, não é eu acho que ela não tem uma empresa de agricultura. Ela tem a empresa é de quê, exatamente? Ser-se empreendedor. Nem é crime em Portugal ser-se produtor com boas práticas agrícolas. Não, nada disto é crime. Por isso é que faz sentido que as pessoas expliquem. Frutos vermelhos. Eu já expliquei até à exaustão, mas eu acho que os portugueses terão mais interesse em ouvir aquilo que eu tenho para apresentar e o PAN para o país. Se ela apresentou Se ela apresentou isso não... pedido por parte do partido que me demitisse. Aliás, tendo em conta que exerci sempre todas estas funções de forma absolutamente transparente, não violei qualquer tipo de princípio ético ou deontológico, quer para com o meu partido, quer para com aquilo que é o meu exercício e compromisso com a causa pública. Se tivesse vindo a público, eu tinha uma suinicultura ou que andava envolvida nos negócios da tauromaquia, agora não se trata disso, evidentemente. E, portanto, framboesas e frutos vermelhos, não é? Frutos vermelhos, evidentemente. Inês Sousa Real, o PAN começou por ser um partido muito identificado com a causa animal. Hoje o partido é mais do que isso. O partido é muito mais do que isso, não só hoje, mas a questão imagina, tipo, se ela apresentou essa empresa, se já escreveu 20 vezes em N documentos que tem essa empresa, já declarou no portal do deputado, o que é que ela vai fazer mais? Sei lá, tipo... Toda a sua fase de crescimento. Nós temos, de facto, contribuído de forma responsável para aquelas que são as respostas que o país precisa, até em matéria de combate à pobreza, nas respostas para a crise também socioeconómica que o país tem enfrentado, mas de forma completamente estrutural. Quando o PAN conseguiu, por exemplo, o alargamento da tarifa social de energia, para garantirmos que, para além da transição energética, do ponto de vista ambiental, que é fundamental fazermos, do ponto de vista social, quem de facto morre hoje de frio nas suas casas, porque Portugal é o segundo país onde se morre de frio nas suas casas, conseguimos de facto reduzir... Isso é como aqueles gajos na Twitch que dizem que eu sou o Zé Gomes Ferreira. Mas citarem-me a mim ou falarem diretamente para mim não falam, mas gostam de mandar papaias com paginazinhas que fazem para gozar comigo e o caralho. Há gajos tão bonecos nesta plataforma, mano. Surgiram tipo ontem e acham que são credíveis. Aquela que é a fatura da eletricidade todos os meses, estamos a ajudar as pessoas e estamos a dar respostas para as pessoas.
Quando o PAN diz que temos que taxar as atividades poluentes e aliviar a carga fiscal das famílias, e concretizamos isso não só com a taxa de carbono sobre a aviação e a navegação, que está hoje a financiar os passos sociais, estamos de facto aqui a aliar a justiça ambiental à justiça social. E mais, quando o PAN também diz que quer hospitais veterinários públicos para os animais de companhia das famílias carenciadas, não estamos aqui a ignorar que hoje os animais fazem parte do largo espectro de agregados familiares, e nós falámos sobre e que as isso e está tudo pessoas de facto tranquilo. não têm capacidade mensalmente de fazer face às despesas com os animais. A gente conversou os dois e está-se bem, uma resposta pública nesta medida. E temos de facto muito mais para falámos um do outro, em todas No as final do dia o PAN defende uma equiparação entre os seres humanos não, e são os streamers outros pequenos. animais. Tipo, de todos, vamos lá ver. É importante que as pessoas percebam mas que é a malta que gosta de ir para o nós Twitter chorar. termos... Pronto. Olha, pima, caiu. Há malta que gosta sempre de chorar, imaginem. Há pessoal que, pronto, imaginem, como não têm meios para tentar fazer passar as ideias deles, aquilo que eles gostam de fazer é quem realmente tem a iniciativa para tentar passar o discurso. Foi o Garcia, exato. Quem tem iniciativa para fazer este tipo de coisas e etc. Pois é sempre criticado por aqueles que não conseguem fazer isto e que a única coisa que fazem é jogar uns joguinhos ou outros. Também não foi usar, claro que não foi usar. Ainda no outro dia falei com o Usar sobre isto, por acaso. E não foi sobre esta questão em particular, mas falei com ele sobre as eleições, que ele respondeu a uma história e tivemos a falar. Basicamente, tipo... a pessoa que gosta de, pronto, man, sei lá, criticam tudo só por criticarem, man. Se é porque eu faço vídeos de opinião, é porque faço vídeos de opinião. Se é porque eu jogo determinados jogos e só jogo determinados jogos, é porque eu só jogo determinados jogos. Se é porque eu jogo tudo o que é jogo, é porque eu jogo tudo o que é jogo. Se é porque eu faço vídeos a falar sobre política, é porque eu faço vídeos a falar sobre política. Se é porque eu faço react, é porque eu faço react. Tipo, man, o pessoal tipo, tem uma necessidade bué da grande de comentar tudo aquilo que eu faço, man. Pá, e dão uma atenção desmedida. Eu até muito sinceramente preferia que essas pessoas nem sequer falassem de mim. Pá, preferia que eles focassem nas merdas que eles fazem, que são completamente irrelevantes e que ninguém quer saber, do que em vez de andarem a falar de mim a toda a hora, man. É bué da cansativo. Eu nem sequer lhes respondo, eu nem lhes dou atenção. Mas é bué da chato, tipo, estar sempre a ver. Depois há pessoal que me manda estas merdas, estão a ver? Tipo, o pessoal manda-me, faz questão que eu tenha conhecimento, porque eu, tipo, já tenho as pessoas bloqueadas que é para nem sequer saber o que é que elas fazem e dizem. Já nem quer saber. Mas é pá, as pessoas, tipo... Depois há malta que me manda as coisas mesmo para eu saber e, tipo, pronto. Não é que tenha mal, eu percebo a intenção. Não é que as pessoas façam isso com má intenção, eu percebo. Neste caso, quem me alertou para a situação até foi o Bazen. E eu nem sequer levei a mal. Acho que o Bazen só queria tipo brincar com a cena e rir, uma beca. Mas pá, mas de facto há outras pessoas que me mandam as merdas só para eu ver. Pá, eu prefiro nem ver, mano, sei lá, nem quer saber, pá. E pá, por exemplo, uma coisa que me faz confusão é vou ao stream do Garcia, estou lá na paz, na boa, só a falar com o Garcia. Pá, e há meia dúzia de putos que me vão lá dizer tira-me o ban, deste-me ban por causa disto. Pá, mas o que é que interessa essa merda? Pá, pede tu o review de bans na minha stream. O que é que tens que vir para aqui? Hoje foi na stream do Impact. Fui à stream do Impact, disse olá. Dei o sub, aliás. Dei o sub na stream do Impact e houve um gajo chamado Tóquio que me veio dizer porque é que ele veio ban? Depois fui ver o que é que ele disse. E ele, calma, fui banido. O gajo nem tinha sido banido. Calma, foi banido. O costume. Esta stream é a verdadeira ditadura. Chamem o Salazar. E depois disse Ave e o nome de um ditador bastante conhecido europeu. Foi banido. Até já há bastante tempo. E por pessoas que já nem sequer são mods. E depois vai à stream do Impact perguntar e antes disso, quais é que são as setlines deste gajo antes disto? Tanto azeite, tens a mania. Mas não podemos comentar os jogadores. Mas tu estás muito atrás dos outros gajos. Quero ver o milagre do Tchê ganhar este jogo. Man, esta pessoa já tinha levado um ban antes disto. Levou outro. Já tinha levado vários timeouts. Puto. Depois ainda me vem perguntar à stream do Impact porque é que está banido. Percebem o que eu estou a dizer? Só que depois, sabem o que é que eu acho? O que eu acho é que depois o pessoal vai chorar para as streams dos outros por causa de terem levado ban aqui. E a malta que está nas streams dos outros fica com a impressão que eu dou ban a toda a gente. Como se eu não tivesse justificação para dar bans. Tipo, eu de repente chego aqui, olha, Pedro Agostinho, és um merdas, dou ban. Pá, eu simplesmente acho que há pessoas que te causam mau ambiente na stream e eu dou ban. Pronto, dou ban. Às vezes nem é porque não gosto das pessoas. É mesmo porque preciso que as pessoas cresçam fora daqui. Como o caso dos Crocs, por exemplo. Demos aí o exemplo dos Crocs. Os Crocs farta-se de dizer parvoices. Pá, eu às vezes chateia-me. Chateia-me que tenha um gajo no chat só a dizer parvoices. Pronto.
Pá, e é só para zelar pelo bom ambiente da stream e para que vocês consigam ter aqui um espaço em condições. Pá, pronto, é só por aí, meu. Não sei. De todo. Vamos se calhar estou lá, errado. É importante que as pessoas percebam porque é que eu ligo? que o facto Porque é de nós impossível estarmos não aqui, ligar. temos reclamado É do impossível não estatuto ligar, jurídico meu. próprio para os animais, que ficou inscrito no nosso Código Civil, estamos a criar um terceiro género dentro do nosso direito. O que não PAN tem dito é que, de facto, os animais têm que ser tratados com dignidade, independentemente da finalidade que são detidos. Será que é assim tão estranho? Absolutamente anacrónicas, como a tauromaquia, a caça, e basta ver a chacina que foi feita na herdade da Torre Bela para percebermos precisamente que há atividades no nosso país que já não deveriam ter lugar. E nós não temos isso também é um mau exemplo, enfrentar Inês. estes setores. E, portanto, é precisamente mau. por isso que o PAN tem sido uma voz incómoda e tem conseguido, paulatinamente, garantir reforço e proteção também na causa animal. Agora, estarmos a dignificar a vida animal em nada menoriza aquela que é a dignidade da pessoa humana, muito pelo contrário. Claro. Os valores humanitários verdade. jamais podem ser indiferentes ao sofrimento animal. Essa é também a nossa porque é o nome dela, porque as que lhe chamam o quê? O PAN quer ser uma espécie de partido verde em Portugal, o partido ecologista em Portugal. Já está habituado a perder! Continua o bom trabalho e ignora os tóxicos. Obrigado, Dani. Pá, eu percebo eu percebo esses comentários e respeito, mas é difícil, pá. É difícil. Aliás, o PAN é o partido ambientalista em Portugal, é o partido das causas e dos valores. O PAN é, de facto, o partido que se apresenta como um plano B, porque numa altura em que nós temos, do ponto de vista democrático, uma falência do sistema, seja do ponto de vista das suas várias dimensões, da dimensão ambiental, em que não estamos a conseguir dar resposta aos desafios que enfrentamos, mesmo o PRR, com a verba que tem para a transição energética, não dá resposta, por exemplo, não vi nada escrito da IEL que fosse a favor da tauromaquia. A matéria de combate à pobreza energética também não dá resposta e o PAN tem reclamado e reivindicado essas mesmas matérias. O reforço que tem que existir estruturalmente já, Jessie. Está a haver polémica. Os transportes públicos de qualidade que as pessoas possam utilizar também não tem sido uma... Obrigado, Roda. Obrigado por dar-se aos croques. Thanks, man. Pois é, a favor nem contra. Jessie, eu calculei, sabes porque nós vimos a música e eu também fiquei um bocado de pé atrás. Vou-te ser sincero. Uma prioridade e, portanto, o PAN tem-se apresentado como essa alternativa. Porque nós precisamos de mais idealismo, não precisamos de mais do mesmo. E os partidos que, de forma conservadora, têm estado no eixo do poder, continuam a não dar as respostas que as pessoas precisam. Na altura de estender a mão, escolhem estender a mão aos interesses que estão instalados, como, por exemplo, as borlas fiscais, continuamos a dar às atividades poluentes e que custam todos os anos ao país mais de 500 milhões de euros, dinheiro que poderia ser e deveria ser investido, por exemplo, para garantir o direito do acesso à habitação, seja pelas pessoas em situação de sem-abrigo, seja a habitação jovem ou seja a habitação para a própria classe média e para as famílias. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, muito obrigado por ter vindo a esta edição das legislativas 22. Pá, é como eu vos disse, já mantenho a minha opinião sobre o PAN. Acho que é um partido que é necessário. Tem algumas ideias um bocado radicais, mas é necessário para manter esta política das alterações climáticas na ordem do dia. Portanto, sim, concordo com a existência. Não o apoio com o voto, mas percebo a existência.